E a gente percebe muito um efeito nos próprios pacientes, e a gente sabe qual é o tipo de sugestão que ele aceitou no nível de profundidade, quando, por exemplo, você faz uma coisa um pouco mais clássica, um pouco mais direta, e ele fica vislumbrado com o resultado. Por exemplo, nossa, eu não conseguia dirigir, daí eu consegui dirigir, eu nem acreditei. A pessoa fica vislumbrada. É uma mudança. Agora, quando a gente usa um padrão um pouco mais conversacional, um pouco mais profundo, que gera toda essa mudança interna, ele volta e fala assim: eu dirigi, mas parece que eu sempre fui assim. Ele sente a mudança tão inteira que ele não vê a diferença de como ele era antes. Ele só sabe que ele não conseguia dirigir, por exemplo, né, nesse caso, porque ele te procurou para isso. Mas a representação que ele tem desse tipo de mudança parece que eu sempre fui desse jeito. Parece que as coisas não mudaram. E às vezes a pessoa realmente não reconhece que ela teve a mudança no processo terapêutico de tão natural que foi. Eu já tive uma moça que emagreceu num processo meu de emagrecimento e eu fui pedir para ela me mandar um videozinho de depoimento e ela falou assim: ah, mas eu não emagreci porque você me ajudou. Eu emagreci porque eu controlei minhas emoções, comecei a gerenciar minha motivação para ter uma vida mais saudável, mais feliz e controlei minha alimentação. Eu falei: ah, tá, então que bom que foi por isso, desculpa. Né? Lindo isso, Bruno. Lindo, lindo, lindo. Cara, isso é uma coisa que eu repito há muito tempo, que é exatamente isso. O terapeuta, ele não é importante. Nós não fazemos parte da vida do nosso paciente. Nós simplesmente somos uma voz. Uma voz. A gente não existe enquanto pessoa. Ele não pode estar olhando para mim, né? É por isso que quando o processo termina, a gente quer que ele esteja olhando para frente e ele segue olhando para frente. Eu costumo brincar que ao longo da minha trajetória, várias vezes, eu fui convidado para ir em eventos especiais em comemoração à recuperação de um determinado paciente. Né? O paciente passou durante todo aquele processo e foi difícil para o paciente, foi difícil para a família, então, de repente, as coisas começam a fluir e tudo fica muito lindo. Então, quando o processo é encerrado, várias vezes eu sou convidado para um culto, para uma festa, para alguma coisa, para comemorar essa nova fase do paciente com novos planos. E eu costumo brincar que, geralmente, o que acontece é que eu chego lá e sento, né, com aquela sensação de dever cumprido. E aí o paciente pega o microfone, agradece todo mundo que está presente e fala sobre os dias difíceis do qual ele enfrentou e que tem uma pessoa que ele precisa agradecer, porque sem essa pessoa ele não conseguiria ter tido sucesso. E aí você já se ajeita, né, para receber os elogios e o paciente diz: a minha mãe, que, que nunca saiu do web. Você fala, claro, obviamente, claro que é a mãe dele, né? Porque se não fosse a mãe dele, né, eu nem teria, ninguém nem teria me ligado, não, óbvio, né, e tal. Aí ele, mas não foi só minha mãe, teve uma outra pessoa também que foi muito importante durante esse o meu tio fulano, aí você, né? E ele vai lembrar de todo mundo e se der tempo, talvez ele se lembre de você. Então, eu geralmente costumo brincar com os colegas é que no dia que isso acontecer, comemore. Porque isso é um sinal de que você fez o seu trabalho bem feito. Porque quanto mais ele estiver olhando para frente, mais rapidamente ele atinge os resultados que ele quer. Se ele ficar olhando para mim, se ele ancorar em mim os resultados, o que acontece quando eu não estiver lá com ele? O que acontece daqui a 2 ou 3 anos, em que ele mal se lembrar do meu rosto? Eu não quero que ele se lembre do meu rosto, eu quero que ele esteja tão focado no processo que ele entenda como sendo uma coisa interna. Recentemente isso aconteceu numa sessão e eu internamente, né, dei aquele sorriso, né, meu colega Bruno conhece bem, né, que é da paciente dizendo que por algum motivo ela estava muito mais calma e, portanto, o diálogo dela com a família estava fluindo muito mais, né? E eu perguntei para ela ao que você atribui essa mudança no seu ambiente familiar. E ela disse, não sei, eu acho que é uma coisa de mim, sabe? Eu percebi que a maneira que eu estava... E você ouve e pensa, puxa, que legal, né?
porque isso é o sinal de que as transformações estão vindo de outro lugar do qual elas podem vir de fato, que é de dentro para fora. Ela está lá vivendo a vida dela, o dia a dia dela, e ela está tendo insights, ela está tendo percepções, e essas percepções estão mudando quem ela é, e automaticamente estão mudando a visão que ela tem de si mesma. E em algum momento ela vai olhar para o processo terapêutico e vai pensar o seguinte: puxa, foi muito bom o processo terapêutico, mas eu não preciso mais disso, né? Eu adoro as sessões, eu me sinto muito bem, mas eu não preciso mais disso. Eu posso simplesmente ir lá fora e seguir, né, fazer o que eu preciso. Israel, e é tão bom pra gente isso, né? A hora que chega nesse ponto, eu costumo dizer assim, não é libertador para o cliente, isso é libertador para mim, sabe? Poxa, conseguir ajudar alguém a transformar a sua vida para melhor, a ter esses insights e que vem de dentro dele mesmo. Cara, isso é fantástico, realmente. A grande verdade é que a gente acha que no começo, né, aquela coisa mais romântica, que a gente tem que ser o herói do paciente, É e verdade. aí a gente percebe que o herói é o paciente, e a gente é um guia, né, um mentor. E ele é o herói da jornada dele, não a gente. Verdade.